Fala galera do canal, eu sou o Vascaíno, aqui quem tá falando é Matheus Gilbert. Vamos para mais um vídeo no canal, vídeo da manhã das 11, tá ok? Antes de tudo, eu peço para todo mundo se inscrever, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo. Temos muitos conteúdos legais saindo é, no ar. Vídeo de pós-jogo, pré-jogo, live pós-jogo, vídeo no jogo, um react no jogo. Temos o pessoal que cuida do scout, o pessoal que cuida da área de história do Vasco. Então, assim, vários conteúdos legais para você compartilhar, se inscrever no canal, ficar sempre ligado, ativar o sininho, ajudar a gente no QR Code que tem aqui embaixo, tá bom? Então, assim, eu peço para vocês ajudarem a gente nessa missão aí, pra gente continuar crescendo e pra gente continuar trazendo esses conteúdos legais para vocês, tá ok? Então, hoje eu começo aqui um pós-jogo. No caso do jogo Vasco e Fortaleza, acabou que a gente não fez um vídeo ontem. É... Que susto, né? Foi por pouco. Quase que o Vasco deixa escapar uma classificação praticamente decidida para a Copa do Brasil. O Vasco começa muito mal o jogo, numa falha sem precedente do zagueiro Maicon. Sim, uma bola inacreditável que ele chuta a bola em cima do jogador do Vasco, do volante Galdames. E sai o gol do Fortaleza numa falha para mim. Depois de Léo, que deixa o Marinho chutar, e principalmente do Léo Jardim, que foi uma falha, foi um frango. A bola era uma bola defensável, dava para ele pegar um goleiro do nível do Léo Jardim, dá para pegar, tem que melhorar nessa questão, ok? Já teve algumas falhas durante o ano, assim, falhas feias, né? Então tem que tomar mais atenção, tem que entrar no jogo mais ligado. O Vasco começou realmente ali tomando uma pressão. Logo depois de tomar o gol, teve o lance do pênalti, que para mim foi pênalti, pênalti claríssimo do jogador Marinho do Fortaleza. O Vasco empata a partida e a partir daí fica equilibrada. O jogo começa a ficar equilibrado. Os dois gols, se eu não me engano, saíram antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Se eu não me engano, posso estar errado. E depois a partida começa a ficar equilibrada. O Vasco teve uma chance ali no contra-ataque puxado pelo Watson e pelo David, em que o Watson acaba chegando atrasado na bola. E o Fortaleza foi criando aos poucos, foi criando algumas coisas, e acabou o primeiro tempo um jogo muito equilibrado, muito igual. No segundo tempo, o Vasco começou desligado novamente. Toma um gol besta numa caneta que o Maicon levou, que poderia ter ele se recupera e poderia ter matado a jogada com uma falta. E o Vasco não faz a falta, sai o gol do Fortaleza numa desatenção da zaga, no cruzamento cruzado, se eu não me engano, do Pikachu. E aí é gol do Fortaleza. O Vasco continuou jogando, teve algumas alterações, entraram o Ryan, entrou o Matheus Cocão, e o Vasco empata o jogo num contra-ataque assim fenomenal, puxado pelo David, o escanteio cobrado pelo Fortaleza. O David puxa o contra-ataque, liga o Adson faz uma excelente jogada, inclusive o Adson fez uma boa partida para mim. Acho que lembrou muito do que era o Gabriel Peck, no caso, né? Muito jogador, muito participativo na marcação, ajudou bastante, inclusive o João Vitor ali no primeiro tempo, enquanto o João Vitor esteve em campo, enquanto ambos estiveram em campo. Na minha visão, ajudou bastante mesmo. E participou do segundo gol, né? Um contra-ataque puxado de forma muito boa, né? Um contra-ataque fulminante. O Watson puxa o contra-ataque, toca pro Paê, que ali é qualidade. Ou qualquer outro jogador talvez teria jogado aqui no canto pro Watson novamente. E o Paê esperou o Puma passar, temporizou a jogada, tocou no Puma, que cruzou de forma magnífica, de canhota, que é a perna ruim dele. E foi o gol do Vasco, gol do Verratti, que é inacreditável o que esse centroavante faz pelo Vasco, né? Golaço do Veguete, golaço, golaço. Um contra-ataque muito bonito mesmo de ser puxado. E o Vasco empata o jogo. E a partir daí o Vasco começa a dominar a partida. Ter um controle, não dominar, mas ter um controle maior da partida. Faz o gol logo em seguida, se eu não me engano, aos 30 minutos do segundo tempo. No gol, assim, uma bola achada pelo Paê. Assim, é o que eu falo, é um jogador que. Um jogador que custa 1,5 milhão de reais, é um jogador que ele vai fazer coisas que outros jogadores não fazem. Ele pode até ter sumido da partida, ele pode até sumir da partida, mas ele vai fazer coisas que outros jogadores não fazem. O Paê deu um passe que outro jogador do Vasco não faria, não daria esse passe. Ele achou um passe ali, se você ver o ângulo de frente, era um passe muito difícil, tinha três marcadores ali bloqueando a jogada. Ele dá um passe muito bonito pro Piton, muito difícil, e o Piton empata o jogo uma falha de goleiro, convenhamos também do João Ricardo do Fortaleza, mas não importa, viramos o jogo, né? E a partir daí o Vasco começou até a controlar a partida.
controlou bem a partida. O Fortaleza não teve outras chances de fazer o gol, de empatar, até que aos 44 minutos do segundo tempo, num jogo que era para segurar, o Fortaleza nem fazia tanta pressão assim. O Vasco, numa bobeira de marcação, acho que principalmente do Ryan, que estava marcando o jogador que estava vindo pelo lado, que eu não me lembro, não sei se era o Iago Pikachu, que ele traz pro meio, toca pro Hércules, o Hércules de frente, o Vasco entrou todo pra dentro da área, esperando um cruzamento do jogador que estava de lado, e o Hércules chutou pro gol, numa bola, acredito eu, que defensável pro goleiro do Vasco. Não vou dizer que foi um frango, não foi. Foi uma bola defensável. Eu acho que um goleiro do nível do goleiro do Vasco, um goleiro de, foi convocado para a seleção até um mês atrás, deveria ter pego aquela bola. Porém, foi gol do Fortaleza, gol de empate. É uma coisa que é uma desatenção que está ocorrendo no Vasco. Inclusive o Paê no jogo contra o Vitória chamou atenção. Uma desatenção de novo, um gol no final da partida. Não pode acontecer isso. Mesma coisa contra o Grêmio em São Januário. O Vasco dominando no Grêmio, no final da partida o Vasco toma um gol do Grêmio. Então, assim, tem que tomar atenção. Tem que ter atenção. Afinal, o Vasco tomou 3 do Água Santa, 4 do Criciúma e 3 do Fortaleza em casa nos últimos jogos. Então tem que ter calma, tem que ter um pouco mais de psicológico para aguentar essa questão. E foi para os pênaltis. E confesso que nos pênaltis eu estava tão irritado com a questão do gol tomado que eu não acabei não vendo muitos pênaltis. Mas eu tava tranquilo quanto aos pênaltis, porque eu sei que os batedores do Vasco eram bons e eu tava confiante de que o Léo Jardim iriam pegar um. E foi o que aconteceu. No último pênalti, todos bateram muito bem, principalmente o garoto Esforza, de 22 anos, jogador que veio agora do futebol argentino, jovem da seleção olímpica. Tranquilidade absurda, jogou muito durante a partida. Tranquilidade absurda, bateu o pênalti, tranquilo, calmo, chutou uma porrada no ângulo, golaço do Esforza. E o Léo Jardim, nós batida do Kevin, acho que é Kevin Andrade, o venezuelano, faz o gol do. Defende o pênalti do jogador do Fortaleza e o Vasco está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil para as oitavas de final. Então, a partir de amanhã, na sexta-feira, o técnico Álvaro Pacheco vai ter praticamente de 10 dias, que o próximo jogo será no dia 2 contra o Flamengo, no outro domingo, sem ser isso no outro. Ou seja, vai ter bastante tempo para preparar essa equipe, para organizar essa equipe, para fazer essa equipe jogar, para fazer essa equipe ser mais organizada dentro de campo. E a gente, como torcedor, tem que esperar e torcer para dar certo. Que essa campanha do Álvaro aí, que o Álvaro chegue e dê tudo certo, que nos leve novamente para uma competição internacional, seja Sul-Americana ou a Copa Libertadores, que é isso que a gente merece, tá bom? Bom, galera, agora nós vamos falar da briga que vem acontecendo entre CRVG, Associação, e a SAF do Vasco, e a 777. Bom, para quem não está chegando agora e não sabe o que aconteceu, na terça-feira da semana passada, o CRVG, o Vasco Associação, entrou com uma liminar para retirar os direitos políticos da 777 perante a SAF do Vasco e também excluir eles do Conselho de Administração da SAF. O que aconteceu? O juiz em questão aceitou a liminar, ou seja, a 777 Partners foi retirada do Conselho de Administração, foi retirada do Vasco SAF, foi suspenso os direitos políticos da 777 com o Vasco SAF. O que ocorreu? A associação virou sócio majoritário dessa questão e assumiu, de forma pelo menos provisória, né, o comando do futebol da Vasco da Gama SAF. Nessa semana, se eu não me engano, na terça ou na segunda-feira, tanto o Vasco SAF quanto a 777 Partners recorreram da decisão. Recorreram da decisão alegando diversos motivos, de que o Vasco que era uma aberração jurídica, de que o Vasco, no caso, o Vasco SAF, precisava dos aportes e tal. E ocorreu que ontem, na quarta-feira pela noite, o juiz, o desembargador, no caso, que estava, que foi o escolhido para julgar essa questão, ele não concedeu a liminar a 777 Partners e o Vasco SAF. Ele argumentou que existem graves indícios de descumprimento de contrato, entre outras inúmeras coisas que ele falou dentro dessa decisão. E o que vai acontecer agora é que essa decisão será julgada no plenário dos desembargadores,
se eu não me engano, com 2 desembargadores restantes desse plenário. E acontece agora é que a gente vai ter que esperar. Pelo que eu soube, vai ser uma coisa demorada, não vai ser algo de forma rápida, ou seja, provisoriamente, ou pelo menos por algum tempo, o Vasco da Gama SAF será comandado pela associação, pelo Pedrinho, a não ser que cheguem a um acordo para a venda Vasco da Gama SAF dos 31% da 777 e dos outros 39%, e dos outros 39% que ainda lhe restam a comprar, né? A não ser que cheguem a esse acordo, o Vasco da Gama Associação vai ser quem comanda o futebol do Vasco da Gama SAF, né? É... E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história. A 777 e o Vasco SAF podem recorrer dessa decisão, mas pelo que eu consegui apurar, sim, não oficialmente, né? É que dificilmente essa decisão é, será reformulada pelo desembargador Cury, se eu não me engano, esqueci o primeiro nome dele. Dificilmente essa decisão será reformulada por ele e que realmente ela vai para o pessoal do plenário, os outros dois desembargadores, para aí sim, com mais calma, com mais tempo, para jogar todos os fatos, para ver as provas, os processos, os documentos que foram anexados na liminar feita pelo Vasco, decidir se suspende a liminar que foi feita em primeira instância ou não. Agora vamos falar um pouco de Felipe Coutinho, é isso mesmo. Está cada vez mais próximo à volta do pequeno mágico a colina, né? Eu, como um fã de jogador, sempre fui fã na época que eu jogava futebol quando eu era mais novo. Minha maior inspiração era o Felipe Coutinho, eu buscava ser igual ao Felipe Coutinho, sempre gostei muito, sou fã, e está cada vez mais próximo à volta dele ao Vasco. Segundo o companheiro Bruno Andrade do UOL e do André Hernan também do UOL, Aston Villa e Felipe Coutinho discutem uma rescisão contratual. E após essa rescisão, o jogador está livre para assinar com o Vasco e praticamente ele selar seu acordo com o Vasco. Pelo que eu soube, as conversas com o Vasco estão praticamente fechadas ali em questão de salário, luva. O Felipe Coutinho quer voltar para o Vasco, apesar de alguns empresários do jogador, principalmente os de fora, não, assim, quererem ter a preferência de que o Coutinho continue na Europa. O Coutinho quer voltar ao Brasil e quer voltar ao Vasco, entendeu? Então, assim, tá cada vez mais próximo o retorno. Torço para que aconteça de verdade. O Vasco necessita do Felipe Coutinho, necessita de mais qualidade do meio para frente, né? É, o Vasco vai entrar na fase da Copa do Brasil importante, não tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil, no caso, no dia 31 de julho tem o primeiro jogo das oitavas de final e o Felipe Coutinho pode ser relacionado para esse jogo, pode estar já inscrito, já ter feito alguns jogos antes. Então é importante que o Vasco feche o quanto antes com o Felipe Coutinho, para que ele esteja disponível nessa fase da Copa do Brasil. Pô, cara, eu, particularmente falando, sou muito fã, como eu falei no início, sou fãzaço do Felipe Coutinho, acho que vai ajudar bastante. Acho, inclusive, que pode atuar assim com o Payet. Pode atuar assim com o Payet. Tudo é uma questão de encaixe. O Fluminense do ano passado foi campeão com Keno, Cano, Ganso, Felipe Melo, Marcelo. São jogadores, inclusive, velhos, veteranos, e que são jogadores que não têm esse poder tanto de marcação. Mas foi campeão da Libertadores. Então, tudo é uma questão de encaixe. Tudo é uma questão de como a equipe vai se portar. Tudo é uma questão de como os outros jogadores vão jogar por eles. No Fluminense, por exemplo, Martinelli e André marcavam bastante, o próprio John Arias marcava bastante. Então, assim, era uma equipe bastante voluntariosa para que os melhores jogadores do Fluminense consigam jogar. E eu acho que deve ser feita a mesma coisa no Vasco. Os melhores, eles precisam estar em campo, eles precisam jogar. Mas o Coutinho não joga com o Payet. Desculpa, mas são os dois melhores jogadores do Vasco se o Coutinho vier. E provavelmente deve vir. Então não tem que ficar no banco. É ser uma substituição do Payet. Tem que jogar, cara. São os dois melhores jogadores em questão de qualidade técnica. Até para melhorar nosso jogo ofensivo. Então, assim, eu acredito muito na vida do Coutinho. Acredito que vai ajudar bastante o Vasco. E torçamos aí, né? Torcemos para que a negociação seja concluída o mais rápido possível para que o Coutinho estar dentro de campo o mais rápido possível, dentro dos treinamentos, no CT, aprimorando a parte física antes de jogar. E é isso, cara. Vamos torcer aí. O Coutinho é muito vascaíno, a família dele, da família, quer que ele volte ao Vasco. E vamos torcer para que tenhamos um final feliz, né? E é isso. Agora nós vamos falar de Vasco e Flamengo, jogo que acontece no dia 2 de junho, no domingo, às 4 horas da tarde. A princípio seria Vasco e Cruzeiro nesse horário, nesse dia. Mas a CBF fez umas mudanças malucas lá dessa confederação e vai ser Vasco e Flamengo no dia
2 de junho, às 4 horas da tarde, no domingo, no Maracanã. O Vasco, nessa sexta-feira, começa a preparação para esse jogo. Teremos 10 dias de preparação. Estreia do técnico Álvaro Pacheco sob o comando do Vasco em jogos e em treinos também, que amanhã realmente é o primeiro dia dele comandando um treino do Vasco. A expectativa fica de como será o Vasco contra o Flamengo. O Vasco vai ter uma preparação longa de 10 dias, como eu falei. O técnico Álvaro Pacheco vai ter tempo necessário para se aproximar do elenco, para se acostumar com o elenco, para entregar suas ideias táticas, ideias físicas ao elenco, reformar o elenco do Vasco, melhorar o elenco do Vasco. Nessa questão taticamente, porque na minha visão o time do Vasco é muito pobre taticamente. É um dos maiores problemas da minha visão do Vasco, é a pobreza tática, principalmente defensiva do Vasco. Ofensiva, você ainda até tem duas peças ali, como o Verratti e o Payet, que conseguem entregar, mesmo que o Vasco esteja num dia ruim, gols e assistências. Mas defensivamente, o Vasco é uma pobreza tática. O Vasco não consegue ser taticamente um time forte, taticamente um time organizado. Então, acho que teremos 10 dias para o treinador Álvaro Pacheco para ele fazer isso aconteceu para melhorar de forma considerável essa questão. Porque para isso que ele realmente veio. Para o Vasco realmente ser um time taticamente importante, taticamente bom, taticamente sólido, para o Vasco parar de sofrer. Como eu falei no início dos vídeos, o Vasco nos últimos 5, 6 jogos em São Januário tomou 3 gols do Água Santa, tomou 4 gols do Criciúma, tomou 3 gols do Fortaleza. Então, assim, são média de 3 gols tomados por partida em casa. Isso não pode acontecer. O Vasco precisa melhorar taticamente. Então é importante que o técnico Álvaro Pacheco português, junto com a sua comissão técnica, consiga, de fato, nesses 10 dias, implementar o seu trabalho e que a gente consiga realmente, e vai ser de suma importância, conseguir pontuar contra o Flamengo, ou uma vitória ou um empate, porque o Vasco pode voltar para a zona de rebaixamento se perder, entendeu? Então, para o trabalho do treinador Álvaro Pacheco, que está começando até numa fase mais tranquila em campo, entre aspas, porque ele pega o Vasco classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, fora da zona de rebaixamento. Então, assim, ele começa o trabalho de forma mais tranquila. Mas essa tranquilidade tem que se manter. Então, para se manter, o Vasco precisa pontuar contra o Flamengo ou vencer, né? Que é o mais importante. O Vasco não vence o Flamengo em campeonatos nacionais desde 2015, que foram jogos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Depois disso, as vitórias do Vasco contra o Flamengo foram em estaduais. No estadual de 2016, no estadual de 2021 e no estadual de 2023, o Vasco venceu o Flamengo. Então, é extremamente necessário que o Vasco pontue ou vença essa partida contra o Flamengo. Então, esperamos, torcemos para que quando o jogo contra o Flamengo, o Vasco consiga fazer uma boa atuação e que surpreenda o time do Tite positivamente e que vença a partida. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, trazendo algumas notícias rápidas e notícias que não deu muito para passar ontem, porque como eu falei, ontem não teve vídeo. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse no início do vídeo. Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe nosso canal, o link do nosso canal, joga nos grupos aí de vascaínos aí. Como eu falei, eu gosto muito de dar informações para vocês, assim, gosto realmente de apurar, de trazer o famoso furo, eu gosto de dar o furo mesmo. E espero que vocês me ajudem, né, ajudem o canal a seguir progredindo nessa questão. Temos o QR Code aqui embaixo para você ajudar financeiramente o canal. É, como eu falei, compartilhe, dê o seu joinha, dê a sua opinião nos comentários também de como está sendo os vídeos, até para a gente começar a melhorar também. Eu sei que aqui eu tô meio que improvisado, não tem nada aqui por enquanto de fundo de Vasco. Vou tentar melhorar também a qualidade dos vídeos para vocês. Mas é isso, de início tá tudo bom, entendeu? Então, assim, agradeço a vocês que estão aí escutando. E é isso, galera. Amanhã tem mais um vídeo, tá bom?